Emerson, o Vila perdeu dois jogadores agora ao longo desses dias, o Wellington Reis e o Moacir, saiu hoje na mídia que o Matheus Anderson pode ser negociado. Quais posições que o Vila precisa se reforçar, né, com a saída do Matheus Anderson, nesse caso no ataque, e vai fazer muita falta o Moacir e o Wellington Reis no time do Tigrão? Boa tarde. E tem mais o Lincoln, né? Tem a questão. Tem a questão do Lincoln. É a nossa vida. A vida de treinador, a gente tem que estar trabalhando na resolução dos problemas. E eu não vou estar potencializando, não. Tem um grupo aqui forte que está trabalhando desde o começo do ano. Alguns jogadores que agregaram muito valor técnico. A Série B é uma competição longa. Vamos sofrer desfalques por diversos motivos. Essa situação do Matheus Santos que você comentou, eu desconheço, né? Não estou sabendo de nada por enquanto. O Wellington Reis, na semana que vem, ele já vai estar iniciando os trabalhos com bola. Está fora do jogo agora contra o Coritiba. O Moacir foi ontem no treinamento, um lance sozinho. Vamos analisar, vamos ver agora o resultado do exame. Ele fez o exame hoje pela manhã. Vamos analisar o resultado e ver o que aconteceu. Mas, independente disso aí, nós vamos montar um time forte. Confio bastante no nosso grupo aqui. Confio nos jogadores que vão entrar. E tenho certeza que contra o Coritiba, o Vila Nova vai se apresentar uma equipe aguerrida, uma equipe determinada, em busca dos 3 pontos para que a gente possa permanecer no G4. Emerson, boa tarde. É importante ouvi-lo a respeito do seguinte tema. O Vila perdeu só na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e isso trouxe um contravapor, uma pressão, uma desconfiança aqui. Ano passado você viveu, né, dessa forma também, principalmente na reta de chegada do Campeonato Brasileiro. É para tanto por se tratar de uma primeira derrota, né, por se tratar de um início de Campeonato Brasileiro, e aí eu vou trazer também como exemplo o que aconteceu com o CSA, que também está na parte de cima, que perdeu em casa para o Figueirense. Isso mostra o equilíbrio do campeonato, e eu gostaria que você comentasse essa questão. É para tanto, por exemplo, primeira derrota no campeonato, se questionar muita coisa, se questionar muito o trabalho? Olha, até me causa surpresa. Eu já falei diversas vezes aqui, eu não sou muito ligado à rede social. Isso acontece muito na rede social, né? Eu procuro fazer uma análise crítica. Eu sou bastante crítico no meu trabalho aqui, sou bastante crítico mesmo, né? Não fizemos um bom jogo contra o Oeste, principalmente no primeiro tempo. Mas a gente vinha no acrescente. Se pegarmos os 2 jogos da semifinal contra a Aparecidense, nós saímos na disputa de pênaltis, já eram 7 jogos sem derrota. E isso não me abalou de maneira nenhuma, até porque o nosso trabalho está em construção ainda. E eu fico muito tranquilo, venho aqui bastante à vontade para falar com vocês. Nós vencemos o jogo. Nós vencemos os jogos em casa, nós estávamos liderando a competição e eu vim aqui falar para vocês que a equipe não estava pronta ainda. A nossa equipe não está pronta. Até respondendo, completando a sua pergunta no final, né? Nós precisamos de agregar valor técnico. Nós precisamos. Hoje você olha no nosso grupo aqui, nós temos algumas lacunas, algumas posições que precisam ser preenchidas. Tá? Até mesmo em termos de quantidade. Só que isso me dá a oportunidade de vir aqui e falar o seguinte: existe planejamento aqui. O torcedor não sabe, e é importante que vocês divulguem, só são permitidas 40 inscrições. São 40 inscrições de atletas. Então, tem equipes que só tem mais 7 inscrições por fazer, tem equipes que só tem mais 5, e o campeonato só está na 5ª, 6ª rodada. Nós não, nós temos ainda, se eu não estou enganado, 13 inscrições ou 15 inscrições por fazer ainda, né? Então, o nosso departamento de futebol, sob o comando do Felipe, está trabalhando arduamente. Agora a gente perde um jogo como perdemos para o Oeste, chega a indicação de 15, 20 jogadores. Então nós não vamos estar contratando por contratar. Vocês viram,
Campeonato Goiano, a gente sofreu uma pressão, quando é que vai vir o 10, quando é que vai vir o 9, quando é que vai vir... E a gente estava estudando, estava analisando, porque nós, aqui no Vila Nova, nós não temos o direito de errar. Nós não temos o direito de errar. Se nós, daqui a pouco, errarmos em 4, 5 inscrições, nós vamos ter prejuízo financeiro, vamos ter prejuízo técnico, e nós, eu falo aqui porque eu já me sinto parte aqui do projeto, né? Nós não vamos ter o dinheiro para contratar. E aí nós vamos pecar, vai ter atraso de salário, vai ter aquela coisa toda, aquele filme que você já conhece, né? Então hoje nós estamos dentro do G4 na terceira colocação, a 6 pontos do líder do campeonato, a 2 pontos do vice-líder, que é o CSA ainda, né? Temos uma derrota fora de casa, como você bem frisou. Nós já enfrentamos a Ponte Preta, que é uma equipe que vai brigar, e não perdemos. Jogamos de igual para igual, vocês viram. Nós enfrentamos o Avaí aqui, vencemos o Avaí. Já tivemos um clássico regional e vencemos como visitante, né? Temos uma campanha como visitante, onde nós temos 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Como mandante, melhor dizendo, perdão. Como mandante nós temos 7 pontos somados, 2 vitórias e um empate. E temos de 3 jogos como visitante, nós somamos 6 pontos. Nós temos um aproveitamento de 66%. Então, por que eu vou ficar aqui lamentando ou vou estar ficando desesperado? Agora, ao mesmo tempo que não tem desespero, tem um equilíbrio. Nós sabemos que nós precisamos agregar valor técnico e esses jogadores vão ser contratados no momento certo e vão vir nos ajudar no restante da temporada. Emerson, você é sempre bem ponderado nas perguntas, nas respostas também. Agora, que tipo de postura você pretende adotar para essa partida contra o Coritiba? Você sempre respeita a parte de cima da tabela, o pessoal lá de baixo também, mas que tipo de postura você pretende adotar nesse jogo contra o Coritiba, já que você não tem Moacir, também o Wellington Reis só na outra semana, como você já frisou aí, e o Vila ainda correndo risco, dependendo do resultado, de sair do G4? Não, importante você estar dentro do G4 na rodada final, né? Nós já tivemos experiência de ano passado ter passado quase 2/3 da competição dentro do G4 e nas rodadas finais nós saímos. Justamente por causa disso. Faltaram algumas peças de reposição nas rodadas decisivas. Esse início que nós tivemos, ele não me ilude mesmo, porque eu sei que vai acontecer oscilações. Nós tivemos exemplo agora, né, do time da minha terra lá, do Figueirense. O Figueirense ganhou as 3 primeiras rodadas, perdeu 3 jogos e ganhou ontem, né? E, você vai perder 3 jogos, né? Nós perdemos um jogo aqui que ninguém presta, treinador não presta, o trabalho está todo errado. Calma, tem que ter o equilíbrio. Na Série B do Campeonato Brasileiro, você está sujeito a isso. Deixa eu passar outro número para vocês. Geralmente as equipes que sobem, não estou dizendo equipe campeã, equipe que sobem, elas perdem em média 10 jogos. Paraná, se não me engano, ano passado perdeu 11 jogos, né? Então é difícil você ganhar todos os jogos, é difícil você pontuar, né, em todos os jogos. Às vezes alguns jogos que você empate em casa, você está somando ponto. Daqui a pouco você empata em casa, ganha fora, vai ganhar 2 jogos em casa, já são 4 jogos, já são 10 pontos. Então tem que haver essa tranquilidade. Nós queríamos ganhar do Oeste, lógico que queríamos. Queríamos estar com 6 vitórias, gostaríamos de estar, lógico, né? Mas a gente sabe que nós não temos equipe para estar com todos esses números ainda. Nós temos bastante consciência disso. Temos uma equipe competitiva, uma equipe trabalhadora, uma equipe que tem disciplina tática, mas uma equipe que tem as suas limitações. Nós trabalhamos muito para minimizar essas limitações. Esses desfalques aí que estão sendo citados, eles atrapalham um pouquinho o projeto, atrapalham sim. Não vou estar mentindo para vocês. Você tem que mexer na equipe. Jogadores que, o Wellington estava começando a se adaptar, lesionou, entrou o Moacir, aí o Moacir estava começando a se adaptar, teve a lesão. Tínhamos um atacante de área com rodagem em Série B, que era o Lincoln, teve esse problema agora. Estreamos o Felipe estreou agora nesse último jogo. Temos o Ramon que está voltando, já é o segundo jogo que o Ramon está entrando, né? Então, eu acredito que o Vila Nova tem um grupo forte, tem uma torcida maravilhosa que joga junto com a equipe, temos uma diretoria que está estruturando em muito o clube, né? E eu tenho certeza que nós temos todas as ferramentas para fazer um campeonato equilibrado e um campeonato onde a gente possa buscar nosso objetivo, que é uma das 4 vagas. Emerson, o
Vila conta com o retorno do Matheus Anderson e também queria que você falasse um pouquinho, além dessa importância do Matheus, o que muda, o que o Vila ganha com uma possível estreia do Denner. Ontem, na parte final, você testou também o Gaston sendo deslocado para o meio campo, o Jareta, uma situação para o decorrer do jogo, ou pode ser ter uma novidade até para o início, tentar surpreender o Curitiba, e o que a gente pode esperar de postura do Vila Nova com essas mudanças? O Matheus Anderson, ele retorna. Hoje o Matheus é um jogador, e aí quando ele não atua, a gente percebe a importância dele. Não só a importância dele na questão ofensiva, mas na defensiva também. Ele é um jogador canhoto, que trabalha invertido. Ele dá uma sustentação muito importante para o nosso ataque. Ele abre um corredor para o Maguinho passar. E eu não vou falar mais nada, tá? Eduardo tá ouvindo essa entrevista aqui, tá vendo, né? Então, é um jogador importante, muito importante, um jogador que amadureceu bastante, né? E que a equipe está acostumada com o Matheus desde que eu cheguei aqui. O Matheus, praticamente, ele é um jogador que a gente só tira em alguns jogos pontuais para ele descansar, mas ele é um jogador que é muito importante. Agora, essa questão de como nós vamos jogar lá contra o Coritiba, vocês podem ter certeza que nós vamos jogar agredindo e buscando a vitória, agora com equilíbrio. Uma situação que nós melhoramos bastante do ano passado para cá, e eu tenho certeza que vocês estão vendo isso também, nós melhoramos muito a nossa questão da posse de bola. Hoje nós criamos mais situações de ataque, de finalizações. Se eu não me engano, nós somos a quarta equipe que mais tem posse de bola no campeonato, nas 6 rodadas. Nós estamos também, eu acho que entre as equipes que mais finaliza, né? Temos números individuais muito bons, de jogadores que têm bons passadores, jogadores que, se eu não me engano, o Maguinho é um dos líderes em assistências, né? Então, nós temos números individuais e coletivos muito bons, né? Isso mostra que a equipe vem evoluindo bastante. Trabalhamos essas duas opções, né? Eu tenho que analisar bem mesmo, porque é um jogo importante e um jogo de muita intensidade. O Denner é um atleta que eu conheço de Santa Catarina, do Figueirense, mas ele não atua faz 2 anos que ele não faz um jogo completo. Com certeza, se ele começar o jogo, há uma tendência dele não terminar o jogo, né? Esse é um jogo forte, um jogo onde o Curitiba vai buscar a vitória para entrar dentro do G4, e a função que ele executa é uma função que o jogador ele percorre em média 11 a 12 quilômetros, 10 a 12 quilômetros, né, em média. E não é só percorrer as ações de alta intensidade, né? Então, provavelmente, é quase certo que ele não vai suportar os 90 minutos. Então, eu tenho que pensar bastante, porque eu não vou ter outro jogador da posição no banco, né? Então, vou parar por aqui, né? Vamos analisar, tem as alternativas, e aí onde entra a questão dos jogadores serem polivalentes, né? Serem multifuncionais. Então, eu tenho jogadores dentro do meu grupo que podem executar várias funções, né? Então, dentro disso aí eu vou analisar, vou pesar bem na balança, né? Mas há uma tendência muito forte da gente começar com uma formação e terminar com outra. Ô, professor, você sempre gostou de destacar nessa coletiva, principalmente, que no primeiro tempo do Oeste foi um primeiro tempo ruim do Vila Nova. A gente sabe que na vida a gente aprende lições. O que ficou de lição desse primeiro tempo contra o Oeste que não pode ser repetido em nenhum decreto contra o Coritiba para que o Vila saia com os 3 pontos? Olha, eu tenho um grupo de muito caráter, um grupo que se cobra. Houve uma cobrança muito forte minha e dos atletas do grupo em si, né? Nós nos cobramos bastante no intervalo. Acredito que a gente voltou com uma postura diferente, mas já tínhamos o placar adverso, né? Mas nós não fizemos uma partida individualmente boa, vários jogadores abaixo, principalmente no primeiro tempo, e coletivamente nós erramos em lances pontuais. O lance da jogada da bola parada, que a gente treina exaustivamente, se vocês analisarem na foto, né, tinham 4 jogadores entrando sozinho, coisa que me deixa louco, eu fico desesperado com aquilo, porque nós trabalhamos bastante. Tem um treinamento da semana que a gente
a gente dá bastante ênfase, né, ao posicionamento, fala da característica dos jogadores, como é que vamos enfrentar o Coritiba agora, por exemplo. Nós sabemos que eles têm jogadores que chutam bastante de fora da área, tem a questão do gramado rápido, né, lá no sul, aquele sereno que bate. Então, a gente avisa os jogadores. Só que, por mais que você alerte, nós somos ser humano. Então, o estádio sem uma presença maciça de público, aquele friozinho que estava à tarde, tudo isso aí, cara, às vezes te leva para uma zona de conforto, principalmente no início do jogo, né? Então, eu acho que essa foi a grande lição. Não pode existir zona de conforto. O campeonato, ele é muito equilibrado. Vou falar para você, não tem muita diferença técnica de uma equipe para outra. Não tem mesmo. Talvez a gente tenha 10 ou 12 equipes muito bem niveladas tecnicamente e as outras muito próximas. E o que vai fazer a diferença e o que vai determinar a vitória e a derrota são os detalhes que são trabalhados na semana, os detalhes que aparecem no jogo e você está preparado para suplantar, né? Então, nos cobramos bastante, fizemos as reuniões, fizemos as cobranças, fizemos análise de vídeo e eu tenho certeza que na sexta-feira contra o Coritiba nós vamos apresentar o melhor futebol e vamos em busca da vitória. Ô Emerson, estava olhando os números ofensivos, né, do Vila e vi que o time, ao longo do ano, não tem assim, o Ramon é o artilheiro com 5 gols, mas tem muita gente com 3, com 2. E o ano passado foi parecido também, né? Só o Alan que deu uma disparada no final ali do campeonato. É uma característica dos seus times ter essa distribuição mais igual de quem faz os gols, para não ficar dependendo de um cara só? Talvez tenha sido diferente no Joinville. Joinville de 2014 nós tínhamos o Jael, que era um atacante mais de referência, né? E nós sofremos um pouco, porque na primeira parte do campeonato o jogo era muito centralizado nele. E a partir do momento que ele entrou num momento ruim, nós ficamos, eu acho que se eu não me engano, foram 4 jogos sem vencer, né? E eu acho que 3 jogos nós não marcamos gol. Então foi um período assim bastante difícil, onde depois nós tivemos que encontrar solução. O Jael, ele na Série B 2014, faltando 13 rodadas, ele sofreu uma lesão no tendão, e aí nós tivemos que arrumar um substituto, né? Na época foi o Fernando Viana. Mas voltando aqui o assunto aqui do Vila Nova, eu gosto dessa divisão, porque você não fica dependente de um atleta só, você divide a responsabilidade, né, ofensiva. Então, o Alan Mineiro ano passado, ele era um jogador que tinha bons números ofensivos, mas defensivamente ele tinha. O Alípio ano passado, ele era o segundo atleta da nossa equipe que mais roubava a bola, para vocês terem uma ideia, né? E não deixava de jogar, não deixava de fazer gol, não deixava de criar jogadas. Eu gosto dessa equipe com versatilidade, dessa equipe que não prioriza só um jogador, né? Onde a grande estrela é o trabalho, principalmente o trabalho coletivo, né? Então, não tem preocupação com isso. Até falo para os atletas, né? Nós podemos ganhar do Coritiba com chute de fora da área do Giovani, nós podemos ganhar num cabeceio do Wesley, nós podemos ganhar numa falta do Jareta, nós podemos ganhar numa falta do Alan Mineiro, nós podemos ganhar numa jogada individual do Matheus Antes, né? Então, nós temos dentro da nossa equipe várias situações que nos permitem buscar alternativa para ganhar o jogo. Então, isso me deixa bastante tranquilo. Emerson, a gente tem visto uma linha ofensiva muito forte do Vila quando o time parte para o ataque rápido, né? Consegue chegar rápido no ataque. Não aproveitou bem as oportunidades que criou naquele jogo lá do Oeste. Mas, assim, você entende que com essa formação da linha de 4 na frente, né? Com o Matheus, o Reis, o Alan e o Elias mais por dentro, o time já está bem adaptado nessa função, já que acho que a grande preocupação em relação a Alan e Elias é o condicionamento físico, e às vezes você sempre tem que tirar um ou outro por eles não conseguirem terminar o jogo. Tá bem desenhado já taticamente, assim, dentro do que você trabalha e pretende para a sequência do campeonato? Eu não vou ser hipócrita não, tá? Eu não tinha ideia, não era uma ideia inicial, melhor dizendo, de eu trabalhar com o Elias e o Alan Mineiro, os dois juntos. Até porque quando nós fechamos com o Elias,
O Alan Mineiro ele estava em negociação ainda. Então a gente não tinha essa ideia de eu contar com os dois ao mesmo tempo. Só que o rendimento no treinamento e o rendimento nos jogos me deu essa alternativa. Essa alternativa ela pode ser utilizada em alguns jogos. Né? Em alguns jogos eu posso ter um dos dois e posso ter um atacante de referência um pouco mais alto, posso ter um atacante de mobilidade que é o Ramon, né? De repente eu preciso de um pouquinho mais de velocidade, de repente o adversário ele tem um meio campo vulnerável, onde eu quero explorar as costas do volante, então eu posso trabalhar com os dois. Daqui a pouco eu quero ter um pouco mais de posse de bolas, né? Além de ser dois jogadores que trabalham meia bola, são jogadores que chegam na frente. Então, hoje eu tenho essas duas maneiras de jogar e dependendo do jogo, né? Dependendo da característica do jogo, eu posso utilizar uma ou outra. Professor Emerson, imagino que o planejamento inicial, como os próprios jogadores já ressaltaram, desde o começo dessa sequência fora de casa, era buscar 4 pontos, né? Nesses 2 jogos fora de casa. E imagino que o cenário mais provável para vocês era possivelmente vencer o Oeste e buscar um ponto contra o Curitiba. Como a vitória contra o Oeste não veio, e pensando também no que aconteceu ontem, Fortaleza vence, já começa a se distanciar e o CSA abre espaço para o Vila recuperar a vice-liderança. Pensando em todos esses fatores, já passa a ser quase com a necessidade de vencer o Curitiba, ou mesmo se vier só um ponto ainda será comemorado, não precisa mudar o planejamento? Olha, o nosso planejamento é jogo a jogo, né? Jogo a jogo, então nós tínhamos a ideia de buscar os 3 pontos contra o Oeste. Então eu não faço muito isso aqui, vamos buscar 2 empates, ou vamos buscar 2 vitórias, vamos buscar um empate e uma vitória. Eu trabalho jogo a jogo, você pode ter certeza disso. E toda a palestra que eu faço, toda a preparação que a gente faz para um jogo é em busca de ganhar o jogo, né? Então, não deu contra o Oeste, agora nós vamos buscar os 3 pontos contra o Curitiba. Agora, volto a dizer, não temos esse desespero. Não temos esse desespero de, tem que ganhar para entrar. Eu não sei se vocês acompanharam, e um repórter da TV, ele veio fazer entrevista comigo, aquela entrevista antes do jogo, né? Ele falando em a gente ganhar de goleada para assumir a liderança. Nós não temos equipe para projetar goleada em cima de ninguém. A goleada ela pode acontecer ao natural. A goleada pode vir acontecer ao natural. Agora não temos, vamos sair daqui para golear. Não, nós vamos sair daqui, vamos fazer um jogo muito duro, muito competitivo, vamos buscar os 3 pontos contra a equipe do Coritiba. Temos a ideia de voltar dentro do G4. Agora, se não voltarmos dentro do G4, não vai haver desespero, não pode acontecer. Porque, como eu falei para vocês, não adianta você estar 37 rodadas dentro do G4 e sair na 38ª. Então, se não estiver dentro do G4, e eu acho importante você estar, veja bem, eu acho importante estar sempre, você não pode distanciar. Você não pode distanciar. Nós temos esse jogo agora contra o Curitiba, na sequência temos 2 confrontos diretos dentro do Serra Dourada, e onde nós vamos procurar pontuar o máximo possível para, ao final dessa série, de repente, a gente estar dentro do G4, que é um dos nossos objetivos.